As divergências sobre o rito do processo de impeachment na Câmara e no Senado na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Amanhã pode ser dia de definições. Eu entrevisto hoje o jurista Dalmo de Abreu Dalari, professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Professor, obrigada por estar conosco. Um dia de muita ansiedade, né? No que pode resultar decisões do Supremo Tribunal Federal amanhã sobre várias divergências que envolvem o rito da tramitação de um processo de impeachment no Congresso Nacional. E juristas como o senhor divergem. Vários juristas têm dado opinião sobre muitas divergências e eu queria alguns esclarecimentos agora. Queria começar com o seguinte: o governo tem base jurídica para que o Supremo anule o ato de recebimento do pedido de impeachment feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Não, eu começaria dizendo que a decisão que deve ser tomada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal não vai entrar no mérito das decisões. É uma decisão sobre os ritos, é uma decisão sobre formalidades. E é importante que se perceba que em muitas situações, em muitas circunstâncias, a formalidade tem uma importância fundamental, porque pode influir seriamente, gravemente sobre a decisão. E assim, então, retomando o tema a partir do seu começo, não é? A Constituição prevê, e isso depois tem sequência no regimento interno da Câmara dos Deputados, mas o que a Constituição prevê é que a Câmara dos Deputados decide se autoriza o processo para julgamento do presidente. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante. Quer dizer, o Supremo vai se ater à questão formal. A questão formal. Então, a Câmara autoriza, ela não julga. Certo. Mas esta autorização é muito importante, porque se ela der autorização, vai ao Senado e haverá. E então, o procedimento para que ela autorize é que tem pormenores extremamente importantes. Mas essa questão que eu coloquei, o governo quer que seja anulada aquele acolhimento por Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Sim. Existe base jurídica para esse tipo de pedido? Sim, é porque, de fato, Eduardo Cunha fez uma manobra, uma manipulação para ter, na maioria da comissão, parlamentares que dependam dele por alguma razão. Parlamentares que devam a ele algum favor, algum benefício ou que tenham algum comprometimento. Mas se não é o jogo político, porque, por outro lado, o governo também, através das suas lideranças, dos seus ministros, para essa composição, usou a arte do convencimento com as forças que o governo tem para que sejam designados para essa comissão especial pessoas que são contra o impeachment. Isso é um jogo político legítimo? Sim, existe um jogo político, mas o próprio jogo político também tem uma limitação ética. E o que eu acho, pelo que eu estou acompanhando e vendo, Eduardo Cunha não tem a mínima barreira ética. Ele joga o tempo todo. E, neste caso, ele está afrontando disposições expressas da legislação. Esse é o tema central da decisão do Supremo Tribunal amanhã. Um aspecto básico é que se prevê que para tomar a decisão, autorizando ou não o processo, deve ser composta uma comissão especial na Câmara dos Deputados com representação de todos os partidos. Sim. Que estejam presentes na Câmara. E a votação? A questão do voto secreto. O pormenor é que ele, em vez de levar em conta os partidos, ele levou em conta associações de partidos, grupos partidários, blocos partidários, e isso já é ilegal, porque a representação é por partido e até se prevê uma proporcionalidade em função do número de cadeiras que o partido tenha.
Mas, a par disto, há um outro aspecto formal, e que amanhã, sem dúvida, deverá ser objeto de discussão, é que há um dispositivo expresso no regimento interno da Câmara dos Deputados, é o artigo 188, que diz textualmente que não será admitida deliberação secreta para a decisão de autorizar ou não o processo contra o presidente. E o que Eduardo Cunha já fez e está querendo fazer é utilizar a votação secreta para poupar os parlamentares, para que não se saiba exatamente quem votou a favor e quem votou contra. E o do Collor? A comissão especial da época do impedimento do Collor, ela foi escolhida por voto secreto também. Por que naquela época valeu e agora não vale? Porque naquela época todos estavam a favor do impeachment, não era como agora. Mas é uma questão de preferência dos parlamentares ou é da lei, está escrito lá? Não, a lei não foi respeitada naquela, mas ninguém levantou a questão. Esse é o problema. Isto é legal, já deveria ter sido assim, que a lei é de 1950, só que lá, naquele momento, havia quase que uma unidade contra o Collor, querendo o impeachment. Então, ninguém questionou isso. Agora é completamente diferente, há divergências muito fortes e então se está fazendo a exigência de estrito cumprimento da lei. E o relator, eu quero ouvir do senhor. A oposição argumenta que o relator, o ministro Fachin, ele tem um impedimento natural porque ele, politicamente, foi não apenas muito ligado à candidata Dilma Rousseff na campanha para a reeleição, como trabalhou, pediu votos para Dilma Rousseff, e que isso traz um comprometimento moral e legal para que ele seja o relator de uma coisa tão polêmica, de um caso tão polêmico como é um processo de impeachment. Do ponto de vista da lei, existe esse impedimento ou é apenas uma questão ética, moral dele próprio? Não, é apenas uma questão ética. E aí eu chamaria atenção para um aspecto. Se nós formos considerar os antecedentes de há pouco, de agora, dos deputados e senadores, todos eles têm uma suspeição. Ou foram a favor ou foram contra. Então, por isso, não se pode levar a Não, o relator é quem induz, né, ali o trabalho. Então, ele não é diferente do que das pessoas que vão votar? Os que participam. Então, se diria isso. Quem participou da campanha eleitoral contra Dilma Rousseff não deveria votar agora pelo impeachment. No seu entender, do ponto de vista da lei, são funções equivalentes? Não. Do ponto de vista da lei, esta posição anterior, tendo apoiado ou não é relevante. Não é relevante? Não é. Isso não impede que o parlamentar participe. É apenas uma questão moral? É apenas uma questão moral, exatamente. Okay. Professor, eu agradeço muito seus esclarecimentos e esperemos todos que amanhã haja uma definição para que saiamos dessa imobilidade que é contraproducente para a vida do país. Eu acho muito importante esse trabalho que você realiza, que é uma contribuição para a conscientização da cidadania brasileira. É um aspecto sobre o qual eu venho trabalhando muito, tenho um pequeno livro sobre isto, mas peço a sua licença para chamar a atenção para um aspecto. Muitos desses parlamentares são notoriamente corruptos, mas foram eleitos pelo povo e muitos deles reeleitos. Então, eu acho que é o momento de um trabalho de conscientização. Eu tenho até uma proposta que pode parecer até muito radical, de criação no curso básico, no curso primário, de uma disciplina que poderia se chamar Introdução à Cidadania, para que as pessoas percebam logo que o direito de cidadania implica responsabilidades. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização, de provocação à reflexão. Orientadores pedagógicos, diretores de escola, feita a sugestão do professor Dalmo de Abreu Dalari. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.